desconstrução de mentalidades que se opõem. Assim como Deus falou para Noé, faz a arca. Noé fez a arca. Ele está lá, ele começa a obra numa planície. Aonde que termina onde que ela vai aportar a arca? No Monte Ararat. Ela começa numa planície e termina num planalto. Ou seja, toda vez que nós obedecemos o mover de Deus, ele sempre vai levar você a lugares de governo. Que montes na Bíblia, alto dos montes, significa lugares de governo. Tá? Monte Sião, que fala, Monte Sião. Né? Monte Sião não é um lugar geográfico, Monte Sião é um lugar de governo. Pois os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, e a sua justiça, lembra desse hino? E a sua justiça dominará, Leão de Judá, né? Entende? E os povos verão o que? A manifestação dos filhos maduros de Deus, e virão a Sião. A Sião era um lugar de governo. Sião é um remanescente da arca, uma qualidade de gente que passaram por essa experiência chamada ruiostesia e se tornaram competentes, ministros competentes de um novo pacto. A palavra ministros na Bíblia, se você traduzir para o português, significa garçom. Ao que serve? É que aqui ministro aqui é aquele que é servido, né? Entendeu? Então, não, mas a palavra ministro é aquele que serve. Então, todos nós, em Cristo Jesus nós somos profetas, reis e sacerdotes. Então, não é a obra de um pastor, de um profeta, de um apóstolo, de um diácono, de um presbítero, é a obra do ministério que todos nós temos, porque todos nós, passados e lavados no sangue do Cordeiro, somos filhos de Deus. Ruios, teknion, não importa, somos filhos. Só precisa sermos amadurecidos e treinados para isso. Por isso está lá em Efésios 4, de 11 a 18. E Cristo mesmo, essa é a medida da arca. E que está escrito lá, está escrito, gente, não é coisa dessa ou dessa denominação. Está escrito. E Cristo mesmo deu para a sua igreja apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, com vista ao aperfeiçoamento, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. Lá está o dia que é para acabar. O dia que a igreja chegar à estatura de varão perfeito, aí não precisa. Agora eu te pergunto, a igreja de Cristo na terra tem estatura de varão perfeito? Então, se não tem estatura de varão perfeito, então ainda é necessário, filho. Eu preciso de apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Que é aquela coisa, quem não senta para ouvir, não tem autoridade para falar, filho. Para eu chegar aqui e me propor a falar, gente, eu escuto e sento e ouço muito. Está entendendo? É um princípio. E nós temos que obedecer. É buscar as medidas de Deus. Como fazer? Ok? Vamos lá. Algumas passagens vocês vão ver que elas são... Nós vamos repetir. Por quê? Porque o ministério apostólico e profético, nós temos assim, é igual um batistaca, né? Não é o putz, né? O que é um batistaca? Dá a impressão que você está fazendo a mesma coisa. Mas não é. Vamos imaginar que isso aqui é uma estaca. Vou pegar aqui também, para poder aparecer lá. Tá? A primeira vez que o batedor de estaca bate, ela está aqui. Pum. Quando ela vem outra vez para bater, ela já não está no mesmo lugar. Ela já está aqui. Então, embora o bate-estaca seja o mesmo, a pessoa que está sendo tocada já não é mais a mesma. Muitas vezes eu ouvi determinados versículos, alguns deles anos depois, cara, que eu fui entender. O versículo é o mesmo, a estaca que baixou um pouquinho mais. Você está entendendo? Então, eu sou apaixonado por isso. Eu não me importo de repetir várias vezes a mesma coisa. Tem homens e mulheres, né, que a gente fala homens de existência humana, que eles têm muitas mensagens para um povo só. E outras pessoas que Deus nos dá uma mensagem para as nações. As nações, né, não precisa necessariamente... Tem das nações.
tá? Nasceu de Caraguatatuba, Ubatuba, entendeu? Campinas, né? Então, Deus chega um topo e ele fala, vai e leva essa mensagem. Sabe? É melhor a gente saber muito, pouca coisa, mas ser muito, do que você saber de maneira rasa, muita coisa que não te leva a nada. Cara, eu sei isso, mas isso que eu sei para caramba. Entendeu? Assim é bom. Do que você ter um conhecimento raso sobre tudo, você não consegue produzir nada. Tá entendendo isso? Vamos lá. O Salmo 119, 105 tá aí? Tá presente? Veio hoje. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso. Nós já falamos isso várias vezes, por isso que eu estou prefaciando com essa minha fala. Se nós temos luz para o caminho, por que a gente precisa de lâmpada para o pé? Eu já falei isso várias vezes. Porque não basta você estar no caminho certo. Você tem que estar no sentido certo do caminho. Porque se você estiver no caminho certo, mas no sentido errado, você está na contramão. E se você estiver na contramão daquilo que Deus está fazendo, embora você esteja no caminho certo. Você lembra do pessoal dos 2 caminhos de Emaús? Lembra? Tá? Era um caminho que sai de Jerusalém para Emaús. Emaús chama, como se fossem as termas de São Pedro, né? A cidade de Emaús era conhecida pelas termas, pelas águas mornas, né? Então, eles estavam saindo daquele clima forte da crucificação, tá, lá de Jesus, né? E falaram, quer saber de uma coisa? Vamos pegar uma coisa mais light, vamos lá para Termas de São Pedro, vamos lá para Caldas Quentes, que aqui o negócio tá ruim para nós. E saíram os dois do palco da crucificação, que também seria o palco da ressurreição, e seria ali, tá? Eles estão no caminho, naquele caminho, que era muita gente vinha para Jerusalém. Entende o que eu quero dizer, gente? Assim, não estou sentindo um sentido. Para ser salvo, para ser amadurecido. Estavam no caminho certo. Eles estavam no caminho certo. Mas eles estavam no sentido errado. Eles estavam indo para lugares de comodidade para sair dos lugares de confronto. Aí Jesus vai lá e vai buscar eles no meio do caminho. Aí é interessante que você pode ver, Jesus vai pregando para eles e eles não conseguem entender Jesus. Qual é o lugar que eles conseguem saber Jesus? A hora que prepara uma mesa para ele. No partir, você vai ver que interessante isso. No partir do pão, a visão deles é aberta. Que é outra coisa também do novo pacto. A prioridade do novo pacto não é um culto. A prioridade do novo pacto é uma mesa. É um compartilhar do pão. E o que é pão? Quantas pessoas oram, né? Pão nosso cada dia nos dá hoje. E as pessoas pensam que o pão nosso é o dinheiro, é sustentação. Não, o pão nosso é Cristo. É a medida de Cristo para aquele dia. É a obediência de Cristo para aquele dia. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Porque quando nós priorizamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Tem tantas pessoas correndo atrás de coisas, sendo que a resposta está no pão. No pão da obediência, no pão do movimento. Está entendendo isso? Ministros competentes de um novo pacto. Provérbios 14, 12. O que anda na retidão teme ao Senhor, mas o que se desvia de seus caminhos o despreza. Isso. No 14:12 também tem esse posição no 14:2, né? Isso. Se você for no 14:12, diz assim: há um caminho que ao homem, não tem problema. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. É muito bom isso, porque há um caminho que ao homem parece direito. Está entendendo, meus irmãos? Parece direito. Hasta que alguém acende a lanterna, aí você vê, você está no sentido errado. Está entendendo?
Quando fala, há caminho que ao homem parece direito, pior do que você está errado, convicto, é você achar que está certo. Porque quando você... Por que as prostitutas e pecadores aceitavam Jesus com mais facilidade? Porque já tinham certeza que estavam errados. Entendeu? Caiu a casa, já vamos logo para o acerto, né? Já tinham consciência. Por que os fariseus tinham problema com Jesus? Porque eles pensavam que estava certo. Pior do que um errado é um suposto certo. É isso por que uma vez por mês eu subo a Taubaté com mais 300, 400 pastores do Vale do Paraíba e outras partes do Brasil, até do mundo, que se conecta conosco? Por quê? Eu não vou a uma conferência para conferir o que o pastor está falando. Eu vou a uma conferência para conferir se eu continuo no lugar certo. Meu pai foi de marinharia, já falei isso, de marinha mercante das antigas, e ele falava para mim, filho, de tempos em que estava dentro daquelas embarcações, e não tinha esse GPS, era coisa astrolábia, coisa, né? Ele falou, de tempos em tempos, nós tínhamos que conferir as escritas para ver se, motor de popa de proa, se a proa estava apontada para o lugar certo. Porque se a proa tivesse apontado 1 grau para a esquerda ou à direita, tá? Jamais iam chegar, porque bastava 1 grau estar errado aqui para desviar milhares de graus lá no objetivo. Então, por isso que nós temos que estar conferindo isso. Por isso que diz a palavra de Deus, né? Bem-aventurados os mansos, porque esses herdarão a terra. Não falou do céu, herdarão a terra. Que a mansidão fala de pessoas moldáveis. Por que Abraão foi chamado pai da fé? Abraão estava lá na vida dele. E Deus fala para Abraão, Abraão, sai daí. Não existe... A palavra fé, numa derivação grega, era P-I-S-T-I-S, pistis, de onde vinha a palavra pistão. Fé é movimento. Fé que não se movimenta é crença. É a diferença da fé e da crença. A crença espera. A fé, ela manifesta. Por isso que a terra espera a manifestação. Não a esperança de uma religião, mas a manifestação de filhos maduros de Deus. Que tem o entendimento da sua natureza, identidade e propósito. Sabe por que estão na terra. Eu sei porque ouço o que ouço. Eu sei porque eu estou falando o que eu estou falando. Eu tenho uma noção do que eu estou produzindo, da minha responsabilidade. Quando Deus fala para Moisés construir, sabe que eu falo muita coisa, não está nem ali. Daqui vai que vai. Né? Quando Deus dá uma instrução para Moisés construir o candelabro, quando você vai estudar o candelabro, o que era o candelabro na Bíblia? Você lembra que aparece o candelabro lá em Apocalipse? Que João está falando, eu ouvi uma voz que falava na ilha de Patmos, né? Quando ele olha para trás para ver, o que ele vê? Jesus está falando com ele atrás dele, né? E ele fala, quando eu virei para trás para ver quem falava comigo, o que ele viu? Ele não viu Jesus, ele viu um candelabro. E Jesus se movia pelo candelero, né? E Jesus se movia pelo candelabro. Por quê? Do candelabro é a igreja, em que Jesus anda no meio dela. Nós somos o corpo de Cristo. E na construção da igreja, que a tipologia, no Velho Testamento eram sombras e tipos, era uma linguagem profética daquilo que haveria de ser na manifestação nos dias futuros. A construção, a ordem que Deus estava dando, a maneira, o produto, a maneira de construir o candelabro é como nós devemos construir a igreja. Todo o verdadeiro, não o mercenário, o missionário, a verdadeira mentalidade apostólica e profética, ela sabe como ela tem que construir a igreja. É igual construir um candelabro com ouro puro, não pode ser juntado, é uma outro aspecto muito interessante. Então nós temos que construir mentalidade, não é construir mais uma doutrina. O Novo Pacto não é uma doutrina. O Novo Pacto é o cumprimento de uma promessa dado a nós para o cumprimento no dia que se chama hoje.
Tá bom? Mas vamos lá, definindo o novo pacto. Puxa vida. Eu falei 50 minutos, veio uma página. Eu esperava falar 4. Falei uma página. Meu Deus do céu, vamos lá. Definindo o novo pacto. Tá? Isso tudo foi introdução, rapaz. Brincadeira. Vamos lá. Definindo o novo pacto. Né? Vamos definir a palavra pacto. Né? Ainda mais no Brasil, que é tão místico. O brasileiro ele é místico. Quando se fala pacto, o cara já pensa em vela preta, em galinha amarela. Né? Não, filho, não, só que não tem nada a ver com isso. Tá? No Oriente, esse sistema de pacto é muito usado. É normal os pactos. Tá? Um homem de negócio muito rico que eu conheci, né, ele tinha mais ou menos 500 costureiras só fazendo calça jeans para ele. 500. Tá? Libanês. A primeira vez que eu sentei a ele para a gente começar a fazer um negócio, ele, sinceramente, gente, faz brincadeira, ele abriu assim um móvel atrás dele, encheu de relógios, e assim, isso aqui é para você, de presente. Ele não sabia nem do resultado da nossa reunião, o que ia dar. Ele falou, mas eu estou te presenteando. É um pacto de amizade. É coisa natural entre os árabes, tá? Uma coisa assim, eles são muito generosos, isso aqui. Tá? Então, essa palavra pacto, vamos estudar essa palavra pacto aqui. Vamos lá, para de enrolar, texto, vamos lá. Definindo a palavra pacto. Pacto, no Velho Testamento, vamos dizer assim, Deus foi fazendo pactos com o homem. Tá? Com Adão, com Noé, com Davi, com Abraão. Né? O pacto adâmico, o pacto noético, pacto davídico. E esses pactos, Deus estabelecia esses pactos com o homem. Por quê? Porque era a maneira como ele ia se revelando aos homens. Aquele a quem ele criou. Tá? Então, lá no Velho Testamento, Deus ia se movimentando através de pactos. Ele fazia pactos com esse. E aí, em cada um desses pactos, ele demonstrava algumas coisas que nós vamos falar aqui. 3 razões pela qual Deus fazia pactos com os homens no Velho Testamento. Tá? Vou ler e comentar. A primeira coisa, Deus iria revelando o seu propósito aos poucos, através dos pactos. Deus revelando aspectos do seu próprio caráter. Cada vez que ele ia se manifestando e fazendo pactos, sempre que ele faz aquele pacto com Noé, que ele fala do arco-íris, fala, isso aqui é um pacto que eu faço para dizer que nunca mais eu vou acabar a terra com água. Entende? Então, ele ia sempre se revelando a nós. Tá? Era o caráter revelacional. Deus sempre quis se relacionar conosco. Você lembra quando Deus tira o povo lá do Egito? Que ele vai direcionando o povo para aquele lugar em que ele baixa a nuvem. Só que quando ele baixa a nuvem, o pessoal ficou com medo da nuvem e falou, não fale o Senhor conosco, fala Moisés com ele e transmita para nós. Nunca foi o plano de Deus ter intermediários. Sempre foi o projeto de Deus, o Pai, estar falando com o Filho. Agora, porque eles não quiseram, tiveram medo do Pai, eles colocaram um intermediário. Foi necessário um intermediário. Então, Deus entendendo isso, Deus sempre mostrando para os homens, em cada um desses pactos, que você pode querer estudar isso minuciosamente mais tarde na sua casa aí, você vai vendo o caráter de Deus sendo manifestado em cada um desses pactos, com Davi, Abraão, esse pessoal todo, essa turminha boa do Velho Testamento. Tá? Deus dava segurança ao homem quanto aos seus propósitos mediante aos pactos. Tá? E para, finalmente, nos levar ao novo pacto, onde não mais seria uma união
de Deus e o homem, mas seria o Deus no homem. Nós ouvimos muito isso, né? O Deus Emanuel. Lembra dessa expressão? Como é que é essa expressão em português? Deus conosco? Deus conosco. E isso era do velho pacto, porque não é Deus conosco. Era o Cristo em nós. Percebeu a diferença? Estou seguindo a Jesus Cristo no seu caminho. Né? Esse é um entendimento de um Deus que você vai atrás. Não. Nunca foi plano dele a gente ter que ir atrás dele. O plano dele é que nós fôssemos portadores dele. O seu Espírito habitando no nosso Espírito. Cristo em nós é que é a esperança da glória. A igreja ainda busca a Deus, que se ela nasceu de novo, está dentro dela. A igreja, ela ainda faz cultos para tentar buscar uma coisa que Deus já deu para nós antes da fundação do mundo. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual já nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis nele em amor. Antes da fundação do mundo, prestem muita atenção nisso. O novo pacto, ele vem antes do velho pacto. O novo pacto acontece antes da criação do homem. O novo pacto fala de um pacto de Deus Pai faz com Deus Filho antes do pecado de Adão. O novo pacto, o Cristo foi imolado antes da fundação do mundo e crucificado em Jesus no tempo presente. Não se fala isso, não se ensina isso. Então, antes que houvesse luz, já houvera a cruz. Antes que houvesse o pecado de Adão, já havia uma justificação. Ninguém... eu fico imaginando como as pessoas pensam, né? O Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E agora Adão pecou? E agora, hein? Nossa, o Satanás venceu nós. Né? Não tem essa, meu. Não tem essa, filho. Não tem surpresa para Deus, velho. Você está entendendo? Antes que o Sassá pensasse em montar o seu próprio time, o Deus Abba Pai já tinha, antes dele, antes de Satanás e seus anjos, antes, e nós, na Bíblia, nós temos que trabalhar com duas eternidades. De Gênesis para trás, chamamos da eternidade passada. De Apocalipse para frente, nós chamamos de eternidade futura. E entre Gênesis e Apocalipse, nós dizemos o dia que se chama hoje. Que Pedro fala, um dia para Deus é como 1000 anos. Que para Deus não tem segunda, quarta e sexta, filho. Para Deus é. Não será, não foi, é. Eu sou quem sou, não serei, já fui. Né? Não, eu sou quem sou. Então, ele vai, por intermédio, Deus é muito preciso nas suas movimentações. Ele vai se aproximando do homem, gradativamente. Criando em nós, sabe, é que nem os nossos próprios filhos biológicos, né? No começo, a gente fala com os nossos filhos, que a gente fala até com monossílabo, né? O papai não gosta, né? Não mexe aqui, filhinho, tá. Aí, conforme os nossos filhos vão amadurecendo, vai mudando o nosso vocabulário. Não é verdade? Até que eles vão ficando adultos, aí você já pode usar um outro vocabulário. Assim é o Abba Pai conosco. Ao longo da existência, o Abba Pai foi gradativamente tirando véus, mostrando conosco, mostrando em nós, mostrando. Por isso que ele fala que no começo Deus falou conosco por intermédio dos profetas, mas agora ele falou e tem falado pelo seu Filho. Quando vai chegando a estatura de varão perfeito, ele vai falando agora por intermédio do Espírito que fala ao nosso Espírito. Eu estou regulando por aquele relógio que está ali, que está atrás de mim, que está ali.
Então tá. Então, temos 2 minutos ali? Uhum. Tá, então vamos lá. Uma tradução também da palavra pacto no hebraico é brit, ou barit. Como no hebraico não tem consoante, não tem vogal, então, a gente fala barit, né, por exemplo, a gente fala Brasil, né, Brasil, né, um árabe não consegue falar Brasil, ele fala Brasil, Brasil, então é brit, né, então, brit significa pacto. Por exemplo, o judeu, ao 8º dia, ele é circuncidado, então Brit Milá, é um pacto de sangue, que também era um pacto que Deus fazia, falando do pacto de sangue que haveria de ser lá com o Cordeiro. Tudo que estava no Velho Testamento vai apontando para aquilo que haveria de ser. Tá? A expressão Barit ou Brit significava um pacto. Nos primeiros pactos, eram pactos que eram condicionais. Por exemplo, lá no livro de Deuteronômio, né, diz assim: se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos teus obedecer, o Senhor teu Deus te exaltará. Era um pacto. Isso, Deuteronômio. Quer ler? Quer ler para mim? Dá tempo, né? Deuteronômio. Isso. E serás que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Isso. Os pactos no Velho Testamento eram condicionais. O se é condicional. Se atentamente ouvir a Deus, se obedecer, eram condicionais, eram pactos condicionais. Tá? Mas Deus queria nos levar a algo mais profundo, a gente vai chegando lá. Tá? No novo pacto ele já não se relaciona, porque esse pacto aqui era o pacto baseado em meritocracia. Nós tínhamos que fazer por merecer. Se fizer, se deixar, se fizer, eu te dou. Então, e ainda a igreja, infelizmente, em muitos casos, ainda anda. E isso, vocês estão entendendo o que eu estou começando a dizer para vocês? Como muitas coisas do velho pacto, que nós começamos a trazer para o novo pacto. Quando vocês começarem a ler o Evangelho de Gálatas, vocês vão ver que o que Paulo fala, eu não estou entendendo que vocês estão voltando para o passado. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Deu o nosso horário aqui. Uma boa tarde para vocês. Obrigado por estar acompanhando a gente aqui. Aprofundando o novo pacto. Terça-feira que vem tem mais, tá bom? Até semana que vem. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.